Nós estamos iniciando uma nova série. Essa série agora que é Reset. Essa palavra vem do inglês, acredito que é assim que se pronuncia, né? Reset, que significa reiniciar. Esta palavra, ela se popularizou no mundo nos últimos anos. Muitos livros têm sido escritos a partir deste conceito de que o mundo em que vivemos precisa de um reset, precisa de um reinício. No Fórum Econômico Mundial, ocorrido no ano de 2022, em Davos, na Suíça, se discutiu a necessidade de que o mundo em que vivemos, hoje, atual, precisa deste reinício, precisa de um reset. Essa discussão, ela foi despertada devido à crise causada pela Covid-19. E, claro, seus diversos efeitos na vida do ser humano. As potências mundiais, né, que se reuniram naquele fórum em 2022, reconheceram então que o mundo atual vive uma crise econômica, política, climática e também uma crise de recursos naturais. E esta ideia de um reinício mundial, ela vinha sendo gradativamente discutida desde 2010, com o lançamento do livro O Grande Reset. Eu vou pedir para eles colocar lá para vocês, aí está em inglês, né? Acredito que se pronuncia The Great Reset. Acredito que é assim, tá? Se você for melhor no inglês aí... Este livro, ele surgiu por causa da crise econômica que viveu os Estados Unidos no ano de 2008 e que, claro, afetou o nosso mundo que hoje é globalizado. O autor do livro, ele propõe que aquela crise, né, naquele ano, fosse a oportunidade para dar um reset em todo o sistema econômico mundial. E este livro, então, despertou esse pensamento de um reinício mundial. E aí vieram surgindo outros livros. Um outro livro importante que veio surgir é um livro que foi escrito por dois, né, autores, Klaus Schwab e Thierry Maleretti, que afirma que a Covid-19 iniciou esse reset. Então, em 2010, havia sido lançado um livro com esse pensamento, aí veio a Covid, e esses autores disseram que a Covid fez com que houvesse esse reinício mundial. Que a economia foi transformada a partir da Covid, que a vida social foi transformada, então, a partir da Covid, que a política, né, da humanidade também foi revista a partir da Covid. Mas muitos outros livros vieram a ser escritos a respeito deste pensamento, né, do reset, desse pensamento de reinício. Então esse conceito se espalhou. E aí você tem ali alguns exemplos de alguns outros livros que foram escritos. Alguns desses livros são seculares, mas você também vai perceber que existem aí livros já evangélicos, cristãos, que também foram escritos a partir desta temática. Então, hoje, não se fala de um grande reset mundial apenas, mas já se pensa, né, nesse grande reset na individualidade, isto é, um reset que nós precisamos dar, cada um de nós, em nossas vidas. Então, é algo que eu e você precisamos, né, clicar no botão lá e reiniciarmos muitas das nossas dimensões da vida. E aqui, aportuguesando nesta palavra, nós precisamos resetar, né? Ou reiniciar as nossas vidas diante das muitas mudanças culturais que houveram a partir do Covid-19. Nós precisamos realinhar,
reorientar, reestruturar, reorganizar, e é por isso que nós precisamos dar um reset diante de todas as mudanças que houveram por causa da Covid. Então nós estamos diante de um mundo que está em plena transformação, onde discussões de temas como o racismo, xenofobismo, homofobismo, genocídio estão na pauta do mundo. E em meio que é uma crise de identidade humana. Então veja, nós estamos discutindo temas que afetam a sociedade, né, como todo humana, mas ao mesmo tempo em que o próprio ser humano está em crise com relação à sua identidade. E este então é o grande problema dessa discussão, desse grande reset mundial. Como que o homem pode resetar, né, a vida se ele não consegue nem reconhecer mais a si mesmo como ser humano? Como você vai resetar e vai reiniciar a sua vida se você tem dificuldade de reconhecer seu próprio gênero? Como reiniciar o mundo de forma correta se não existe mais uma verdade que sustente este reinício? Afinal de contas, nós estamos vivendo num mundo pluralista, onde cada um define a própria verdade. E ainda teria, porventura, o homem o poder em si mesmo para resetar o mundo e torná-lo melhor? Tem o homem essa própria capacidade para isso? De resetar tudo e dizer, eu vou construir um mundo melhor. Então eu quero propor uma reflexão sobre este tema, reset, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a primeira afirmação que eu gostaria de fazer é que o mundo precisa de um reset. O mundo precisa de uma reinicialização. A percepção daqueles que governam, né, o mundo, daqueles que detêm o poder e que participaram lá dos debates do Fórum Econômico Mundial, não está errada. De fato, o mundo precisa ser reiniciado. Para quem assistiu a Marvel deve lembrar do Thanos, né? Que tanto desejava reiniciar o universo, a história da humanidade. E essa discussão não está lá por acaso. É porque o mundo vem discutindo isso. O grande erro daqueles que governam e daqueles que têm debatido esta questão é que eles querem reiniciar o mundo confiados que o ser humano pode tomar as rédeas da história e escrever então uma história mais justa, conduzindo a humanidade a um futuro melhor. O problema está aí, é de querer reiniciar a partir dos pensamentos e da força do próprio ser humano. O ser humano acredita que ele consegue sim construir um mundo melhor e mais justo. Então eles acreditam no ser humano como instrumento para reiniciar um mundo melhor. E esta proposta é a mesma que muitos ditadores, muitos homens na história já tentaram. A partir de seus próprios conceitos e valores, acreditaram que podiam construir um mundo melhor. E assim foram dizimando povos e nações. Ora, nós precisamos entender que o mundo está em caos por causa do ser humano. A Bíblia diz que a terra se tornou maldita por causa do homem, conforme nós podemos ver em Gênesis 3:17. Está aí na tela, você pode me acompanhar. Diz assim: e ao homem declarou: visto que você me deu ouvidos, a sua mulher
e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ora, o homem, a quem chamamos de Adão, o vermelho, aquele que veio da terra, no Éden, deu ouvidos à mulher, segundo aqui as Escrituras, e comeu do fruto da árvore, da qual Deus havia dito que não deveria comer. E agora Deus diz assim: maldita é a terra por sua causa. O apóstolo Paulo afirma que a natureza criada, se referindo então a toda a criação de uma forma ampla, não somente a humanidade, foi submetida à inutilidade ou à futilidade, conforme a sua versão. Nós lemos em Romanos, capítulo 8, verso 19 ao 21. Eu quero ler este texto com vocês. Paulo escrevendo à igreja de Roma, então ele diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ora, Paulo está dizendo então que a criação se tornou inútil ou fútil, não porque ela assim desejou. Ele está se referindo à criação em toda a sua amplitude, mas porque Deus, nós vemos isso lá em Gênesis, sujeitou a criação ao homem. Portanto, podemos afirmar sim que o problema do mundo está no ser humano. A inutilidade de toda a criação é resultado da futilidade da vida humana. Tiago levanta essa questão, conforme a gente pode ler lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 1. Tiago levanta uma pergunta retórica e ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então o problema do ser humano está em seu coração. Está o quê? Na sua natureza humana. O caos do mundo é resultado do caos interior de cada um de nós, seres humanos. O mundo precisa de redenção. Precisa se reiniciar. Contudo, a redenção do mundo passa pela redenção do ser humano. E passa pela redenção de cada um de nós, seres humanos. Um novo mundo só será possível com novos seres humanos. A verdade é que nós, seres humanos, precisamos ser reiniciados. Por isso que a natureza criada aguarda com grande expectativa a nossa reinicialização, o nosso resgate, a nossa restauração em Cristo Jesus. Quando isto acontecer, o mundo também será restaurado, o mundo também será reinicializado. E a segunda afirmação que eu gostaria de fazer então sobre este tema reset, olhando então a partir do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que o mundo irá passar por um reset na segunda vinda de Jesus. Que interessante, né? Eles estão lá pensando em como pode ser feito isso, né? E Deus vai fazer isso, Ele já disse. Quando nós lemos no livro de Apocalipse, nós encontramos referências de um novo mundo. Surge, a partir da vinda de Jesus Cristo, uma nova ordem. Veja o que diz Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
Veja, esse versículo 1 já nos deixa claro que a concepção que nós temos hoje do céu e da terra já não será mais igual. Vi um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Surgirá, portanto, um novo céu, uma nova terra. Vai haver um reset, né? Deus está garantindo isso para nós. E aí o versículo 2 diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. O texto está falando aqui dos seres humanos que foram reiniciados em Jesus, pelo poder do Espírito Santo. É este povo que está descendo do céu. Essa é a nova Jerusalém, está adornada para o marido, né, para Cristo, o Espírito Santo. Nós somos essa morada de Deus. Então o texto está falando agora daqueles que creram, daqueles que foram já reiniciados a partir do conhecimento da verdade de que Cristo Jesus é Senhor e Salvador. E o versículo 3 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Neste novo céu e nova terra se iniciará então também uma nova relação entre nós, homens, e Deus. Uma relação agora muito mais profunda, santa, verdadeira, íntima. Nós vamos viver uma relação de comunhão plena, Pai, Filho e Espírito Santo. Que coisa tremenda. E aí o versículo 4 diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O mundo foi resetado. Acabou. Então aquilo que está se discutindo, sonhando em fazer, Deus já planejou e Deus vai fazer. Confirma para nós este verso. Este texto de Apocalipse, então, nos deixa claro, sem dúvida, que Deus vai reiniciar a criação em Cristo Jesus. Tudo novo se fará. O problema das propostas de reinicialização dos governantes mundiais é que Deus, ele está fora das soluções propostas por eles. Eles apresentam soluções que são, na verdade, consequências do real problema do ser humano. Não existirá um mundo melhor sem que o ser humano seja reinicializado em Jesus Cristo. O problema de nossas instituições, de nossas ideologias políticas, da escassez de recursos naturais, da crise climática, das guerras entre nós, está no coração do homem, está em nossa natureza pecaminosa. Somos pecadores, nascemos pecadores, e por causa do pecado nós destruímos qualquer paraíso que esteja ao nosso alcance. Deus pode colocar você na igreja mais perfeita. Quando você sentar ali, você vai criar caos. Deus pode colocar você no paraíso. Quando você chega, você vai criar caos. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Para aqueles que ainda lembram, né, lá do primeiro filme de Avatar, essa era a proposta do Avatar. A descoberta de um paraíso. E eles acharam um lugar onde tudo estava fluindo bem. O ser humano chegou lá e fez o quê? Guerra, contenda. Por quê? Porque isso está em nossa natureza. Onde o ser humano entra, ele vai levar guerras e contendas. Por isso é necessário uma reinicialização a partir de cada um de nós. É deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie para a nova vida em Cristo Jesus. E aí nós vivemos tudo que diz a palavra. Os frutos do Espírito: domínio próprio, mansidão, alegria, amor, tudo aquilo que provém de Deus. O Espírito Santo vem nos capacitar para esta vida, para esta nova vida.
A terceira afirmação que eu gostaria de fazer sobre este tema, reset, olhando a partir do Evangelho de Jesus Cristo, é que Deus já iniciou o reset em Cristo Jesus. Nós falamos agora que Deus já tem isso aí planejado, mas agora eu quero mostrar para vocês que já começou. O reset promovido pelo Evangelho de Cristo é o único que consegue resolver o verdadeiro problema do mundo. Porque não conseguimos superar o racismo, a cobiça, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a idolatria, a imoralidade, a avareza, apenas com educação e boas propostas sociais. A humanidade vem tentando isso há anos. O problema do ser humano é o pecado inerente em sua natureza. O caos econômico, político, social, ecológico e todo esse caos que nós já citamos aqui são apenas consequências dessa natureza pecaminosa que possuímos. Somente o Evangelho de Cristo trata do pecado. Somente o Evangelho de Cristo concede a nós o poder do Espírito Santo para vencermos o pecado que opera em nós. Somente o Evangelho de Cristo nos reinicia em nossa relação com o Criador. Quando Jesus morreu na cruz, segundo a Bíblia, ele atraiu todos para ele mesmo. Então todo ser humano, toda a humanidade foi atraída em Cristo quando ele estava no madeiro lá na cruz. Nós vemos isto em João capítulo 12, verso 32. Diz assim: mas eu, Jesus está falando, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A expressão aqui, levantado da terra, se referia ao tipo de morte que ele teria, e a expressão atrairei todos a mim se refere a toda a humanidade, gentios e judeus, a todo ser humano. Esse foi o projeto de Deus desde o início, salvar todo ser humano. E ele já prometeu isso lá em Adão, que toda a semente de Adão, quando ele diz lá em Gênesis 3,15, que ele levantaria de uma semente de Adão para pisar a serpente, ele estava pensando na salvação de toda a geração de Adão. Depois ele vai falar isso através de Abraão. Abraão, através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Deus sempre olhou para todo ser humano. Todo ser humano. O objeto da salvação de Deus é todo ser humano. Sempre foi. E a morte de Jesus abriu então as portas para que todo ser humano possa ser salvo. Todo aquele que nele crê, diz a Bíblia, será salvo. A reinicialização da humanidade começou na cruz com Jesus. Na cruz, Jesus pagou o preço dos nossos pecados e nos justificou. E ao ressuscitar no terceiro dia, ele inaugurou o surgimento de uma nova raça humana, uma nova raça adâmica, uma raça espiritual. Por isso Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão veio em carne, pecou. Nós somos dessa linhagem do primeiro Adão. Mas o segundo Adão veio em espírito. Este venceu a morte, venceu o pecado. E agora nós, pela fé, somos inseridos neste segundo Adão, que é Jesus Cristo. E aí, com ele, nós damos início a uma nova raça adâmica. Então essa reinicialização, ela começa em sua vida, a partir do momento que você se rende ao senhorio de Jesus Cristo. Ela começa quando você se entrega a Jesus e deixa o Espírito de Deus guiar sua vida a partir da Bíblia. Este momento em que o Espírito vem fazer morada em você, que nós chamamos de novo nascimento. Sua vida reiniciou. O reset foi dado na sua história e na sua vida. Isso se dá somente quando você se arrepende. Mas não é um arrependimento somente dos pecados cometidos, mas é quando você reconhece, se arrepende verdadeiramente de quem você é. Você se reconhece como pecador.
como alguém que não vive segundo a vontade de Deus Pai. Por meio então do Espírito Santo, Jesus irá reiniciar a sua vida financeira, espiritual, o seu casamento, a sua relação com seus filhos, com seus amigos, a sua relação profissional, o seu chamado ministerial, sua vocação, tanto profissional também ministerial. Todas as dimensões de sua vida irá reiniciar a partir do momento que Cristo reinar em seu coração. E vai terminar quando você ressuscitar num corpo espiritual para morar no novo céu e na nova terra. Então, a partir daquele instante que você creu em Cristo, que você se entregou a Ele de coração, o reset da sua vida já iniciou. Por isso todos nós aqui estamos em obras. Deus ainda está trabalhando em nós, né? Fazendo para que nós possamos, até o dia em que nós ressuscitarmos com Ele, recebermos um novo corpo, uma nova vida. E eu quero concluir então essa mensagem com vocês. Quero dizer que ao longo deste mês de março, nós estaremos refletindo nas mais diversas áreas de nossas vidas que precisamos resetar, reiniciar. Nós vamos começar a olhar essas áreas agora de forma separada, individual. E ao resetarmos nossas vidas, precisamos compreender que este processo de reiniciar, ele tem que ser feito fundamentado na palavra de Deus. Você precisa começar a reiniciar a partir da palavra de Deus. Do contrário, voltaremos a construir uma vida desordenada. Não existe reinício verdadeiro se não se reiniciar com Jesus, né? Se não reiniciar a partir de Jesus, de sua palavra. E não existe um reinício verdadeiro se não começar então com arrependimento genuíno diante da cruz de Cristo. Que Deus possa conduzir a mim e a você durante este período de março a darmos reinícios nas mais diversas áreas de nossas vidas. Aonde estiver caos, que Deus possa trazer ordem na sua vida e na minha vida. Que em Cristo Jesus possamos experimentar a nova vida iniciada pelo Espírito em nós, hoje. Amém?